Olá! No programa de hoje você vai conhecer uma psicóloga que começou a escrever poemas inspirada pela vivência dos pacientes. Rejane Nascimento se formou em psicologia no UNEC e desde então já atuou em escolas e clínicas. Paralelamente a esse trabalho, ela tem 2 livros publicados, além de participar de coletâneas poéticas. Para ela, a literatura se tornou uma ferramenta que ajuda no processo terapêutico. Eu sou a Rejane, eu sou psicóloga. Atualmente eu também escrevo poesias, é meu texto preferido, que eu gosto mais de escrever. Trabalhei muitos anos no serviço público e foi nesse serviço público que eu descobri o dom para a escrita. Por várias vezes no serviço público eu tinha que escrever metáforas como forma de intervenção. A minha intervenção era mais nos grupos, mas por vezes eu também tinha que atender algumas crianças, individualmente. E uma forma de atendimento que eu achei ali que funcionou foram as metáforas, onde eu escrevi a própria história da criança, devolvendo para ela aquela história, mas com uma intervenção. Eu recordo muito de uma criança que tinha medo de sangue, e onde eu escrevi uma historinha que se chamava Gotinha Vermelha. E a gotinha vermelha era uma gota de sangue que estava muito curiosa, estava preocupada, na verdade, em saber por que toda vez que ela aparecia as pessoas tinham reações muito diferentes. Então eu desenvolvi aquela história sobre a gotinha de sangue, explicando para aquela criança, qual que era a função do sangue, por que às vezes ele precisava sair, ou por que às vezes as pessoas se assustavam quando ele saía. Então até ter um fim ali onde a gotinha vermelha ela compreendia a função dela e compreendia por que as pessoas se assustavam. E nessa compreensão a criança também compreendia o que era uma gotinha vermelha. Que não tinha problema, às vezes acontecia, a gotinha vermelha estar presente, que não havia um risco tão grande assim. Então são várias historinhas dessa forma, várias metáforas que eu escrevia de acordo com a história da criança ali. Elas se identificavam muito, e nessa identificação a gente conseguia aí a intervenção que a gente precisava. A criança abria a visão, sobre a própria história dela, sobre o medo dela, sobre o que estava acontecendo com ela. Porque a metáfora ela é explicativa ali na historinha. Quando eu contava a historinha, eu tinha várias explicações, várias intervenções dentro da história. A gente chegou nesse livro, Para Escrever Tenho as Minhas Razões, inclusive a capa, eu não posso deixar de falar que foi o Elifas que ele desenhou a minha mão, Depois de um número de inscritos que eu tinha, alguém me falou assim, olha, por que você não publica um livro? Eu falei assim, eu publicar um livro? Eu nunca imaginei publicar um livro. Aí a pessoa me disse assim, seria interessante, você tem muitos inscritos. E eu apresentei para uma professora da Jair Grossi, ela gostou muito dos inscritos e também me incentivou. Falei assim, eu preciso de alguém para ver esse livro, E aí ele me trouxe até o professor Eugênio. E aí eu apresentei um xerox para o professor Eugênio. Ele olhou, leu algumas poesias e colocou, não, pode corrigir seu livro, pode fazer, está pronto para publicar. Ele saiu no processo da pandemia. Ele não teve lançamento, porque foi um mês depois que surgiu a pandemia, que eu recebi meu livro. Eu comecei a apresentar esse livro virtualmente, nas redes sociais, da minha maneira, e ficou assim. Algumas vezes depois do processo da pandemia, eu fui convidada a ir a algumas escolas para apresentar o livro, e foi fazendo dessa forma. E esse livro ele tem uma importância muito grande, assim como todo livro para o escritor, porque para escrever tenho as minhas razões. Tem uma frase de José Saramago que eu cito aqui, que eu acho muito importante. Todos os livros deveriam vir com uma cinta a envolvê-los,
com os seguintes dizeres: cuidado, tem uma pessoa dentro. Principalmente um livro de poesia, que a poesia ela é livre, né? Então a gente coloca para fora aquilo que está dentro. Eu acho que tem um significado muito grande para mim, né? Porque são as razões que eu tenho para escrever. Por várias vezes, dentro do set terapêutico, atendendo um paciente, eu já produzi muitas devoluções para o paciente sobre o transtorno dele, né? Mas falado através de uma poesia, explicado através de uma poesia. E uma certa vez eu escutei de um paciente assim: olha, eu não sabia que o que eu tinha era tão bonito. Né? E eu fiquei um pouco assustado com o que ele me disse, mas aí ela conversou comigo e disse: olha, dessa forma é muito mais fácil aceitar. Né? E eu fiquei assim, extasiada com aquilo ali e pensei: vou fazer mais vezes. Né? Porque ela compreendeu o transtorno dela de uma maneira muito mais leve. E era isso que eu precisava psicoeducar naquele momento. Tem uma poesia simples, né, que foi devolvida a uma pessoa ansiosa, que eu posso estar lendo. De futuro vivendo, por dentro morrendo, longe do presente e da vida ausente, distante da verdade, não se encontra na realidade. De futuro vivendo, por dentro morrendo. Assim é a vida do ansioso, que tudo faz em pensamento e no presente é ocioso. De futuro vivendo, por dentro morrendo. Necessita de autoconhecimento para viver no aqui e agora. Precisa fazer isso sem demora. De futuro vivendo, por dentro morrendo. É hora de acordar para na vida estar e da ansiedade se libertar. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a segunda parte da nossa entrevista. Fique ligado. Estamos de volta e a convidada de hoje é a psicóloga e escritora Rejane Nascimento. Ela faz poemas inspirados nas situações que vive no trabalho e no cotidiano. Além de escrever, a Rejane desenha desde criança e chegou a ilustrar um dos livros de que participou. O desenho ele veio na minha vida na infância. Não sei se, acredito que vocês se recordam, o Daniel Azulay. Né? Quando criança, eu assistia os programas dele e ele ensinava a gente a desenhar. Né? E era a minha paixão. Todo dia, na mesma hora, eu estava sentadinha para ver o Daniel Azulay e para desenhar junto com ele. Então, o desenho na minha vida ele é um recurso terapêutico para mim mesmo. Né? Quando eu chego, às vezes, em casa, cansada, alguma coisa assim, eu sento e vou desenhar à noite. Né? Não é uma questão da arte em si perfeita. Né? Não, é só a minha arte que está ali, só a minha forma que está ali, naturalmente. É o que veio na minha cabeça para eu rabiscar ali e eu vou fazer. Então, o desenho ele acontece na minha vida de uma forma muito tranquila. Mais tarde, na minha adolescência, eu fiz um curso de desenho aqui em Caratinga, né, com o Elifas. E assim, era a minha paixão. Eu fiz esse curso, eu tinha uns 16 anos, por aí. Assim. Este livro aqui, ele é todo de espinas, que é uma nova forma poética também. Neste livro eu tive o privilégio de fazer o desenho da capa. Eu me identifiquei muito com essa forma poética. Tem toda uma regra, na verdade são poemas, né? Que tem toda uma regra a ser seguida. E essa regra ela te ajuda muito a desenvolver a sua escrita, né? A fazer uma poesia mais pensada. E isso eu me encontrei bem nessa forma poética. Então esse livro aqui, ele acabou de ser lançado, na verdade, e eu tive o prazer de estar fazendo essa capa. A poesia ela vem de uma forma muito livre para mim. Né? Certo dia eu estava, por exemplo, indo para o trabalho e encontrei com uma senhora que estava com uma camisa do lado avesso. E eu tentei ajudá-la, mas não foi possível e segui para o meu trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, atendi algumas pessoas e um dos pacientes, quando se sentou, ele estava com uma blusa do lado avesso.
na coincidência desse dia. E naquele momento, a gente falando sobre mudanças, né, sobre as questões da terapia, as necessidades de fazer mudanças, e o avesso ele começou a ruminar na minha cabeça ali, naquele momento, enquanto poetisa, né? E a gente conversou sobre as mudanças necessárias e no final da terapia eu fiz alguns versos, devolvendo para ele ali naquele momento sobre o avesso. Ali naquele momento eu fiz pequenos versos. Mas depois, quando ele foi embora, eu fiz uma poesia, né, sobre o avesso. Olho agora para o avesso, é tudo tão diferente do que conheço. Isso vem para desafiar, necessito aprender esse lado enxergar. Viro o meu coração pelo avesso, percebo quanto cresço. Lado de fora para dentro, lado de dentro para fora, a hora é agora. Não esqueço, agora estou pelo avesso, preciso fazer do fim um recomeço. Quando aparece o medo, uso a força do avesso. Apego-me ao novo começo. Cansei do lado de fora, estou do lado de dentro agora. Não espero mais, não calo mais. Quero ser feliz e vou pagar o preço de agora estar pelo avesso. De certa forma, a gente tem que ter um limite entre o paciente e o psicólogo, né, no caso a gente. Mas, ao mesmo tempo, somos humanos, né? E o limite ele fica por conta das técnicas, das ciências, eu preciso colocar esse limite, ele é necessário, a psicologia é uma ciência. Mas no outro lugar, nós somos seres humanos. Então nesse outro lugar eu não me importo de devolver, eu não me importo de receber, né? Eu me permito nesse outro lugar. Tenho esse livro e este livro também só com material meu. Né? Este livro aqui, De Dentro para Fora, eu acho que é o que mais retrata a poesia, né? Porque a poesia ela não tem outra maneira de vir a não ser de dentro para fora, né? Ela vem, ela rumina, quando a gente tem o dom para a escrita, você está em qualquer lugar e aquilo vem dentro de você e você precisa colocar aquilo para fora. Eu ouvi dizer assim, livro é como se fosse um filho. Eu não entendi essa frase até eu publicar o primeiro livro, né? Depois que eu publiquei os meus livros, eu entendi que realmente é uma emoção muito grande e eu considero os escritores também corajosos. Principalmente uma escrita de poesia, nós somos muito corajosos. Porque a poesia, ela, como eu disse, ela vem de dentro. Se ela vem de dentro, eu coloco de mim ali, tem sobre mim também na minha poesia, né? Eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Então, para a gente fazer isso, é um ato de coragem. Eu vejo como um ato de coragem. Então, a escrita, eu posso colocar aqui para você sobre a minha escrita, né? Escrevo com o coração, não lacro a minha alma, afasto-me da omissão, falo da verdade, isso acalenta e acalma. Ora há negligência, outrora uso a paciência, fujo da prepotência, desejo a consciência, sou apenas humano. Falo do meu pranto de um jeito bonito, é como se fosse um canto. Isso é legítimo, puro, deixa o coração mais maduro. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Rejane, siga no Instagram @poesias.rejanenascimento. E o Diversidade fica por aqui. Um abraço para você e até a semana que vem.